Abra sua Bíblia no Evangelho de 2 João. Segunda carta de João, versículo, porque é um capítulo só. Segunda carta de João, versículo 4 em diante. Fica antes de Judas. E antes da terceira carta. Amém? Muitos dizem, como está aqui na Bíblia, a segunda epístola do apóstolo São João, versículo 4. Amém. Amém? São apenas 13 versículos de um capítulo, ou do único capítulo. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos e que nos amemos uns aos outros. Aleluia. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Amém? Amém. Pode sentar glorificando a Deus. Aleluia. Jesus. Irmãos, a palavra de Deus que o Senhor tinha falado no meu coração era no versículo 8. Mas o Espírito Santo tocou-me para que nós lêssemos esse versículo do 4 em diante. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Alguns dos filhos, alguns andam, ou na época, andavam na verdade. Hoje, irmãos, nem todos estão no caminho da verdade. Muitos dizem que todas as religiões levam a Deus. É um grande engano, é uma falsa profecia, é uma falsa palavra, porque não é todas as religiões. Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim. Eu sou o caminho. Melhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se não for por Jesus, ninguém chega a Deus. Agora, observa bem. Por Jesus, o único. E aqui diz que há muitos, e é por amor, como nós falamos aqui, vamos versículo por versículo, né? Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. A carta escrita à igreja, para a igreja. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Aleluia. A igreja, os chamados e escolhidos por Deus, tem que dar o exemplo de união, de amor,
e de andar num único mandamento. Não é, irmãos, uma denominação criar uma doutrina, criar um regime interno. Podemos até aceitar se quisermos. Mas a soberania sobre a nossa vida é a palavra de Deus. E diz, a caridade é esta, que andeis segundo os seus mandamentos. Aleluia. Amém? Amém. Então, se for fora da Bíblia, irmãos, aceita quem quiser. Aceita quem quiser, porque o nosso compromisso, em primeiro lugar, unicamente, podemos dizer assim, é andar segundo os mandamentos do Senhor. E o mandamento, como já desde o princípio ouviste, é este: que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Irmãos, dá uma paradinha nesse versículo aqui. Se vocês conhecem alguém que prega a palavra, que nega publicamente que Jesus veio em carne, eu creio que não conhece. Mas, analisando a profundidade desse versículo, ninguém vai negar ao público, mas com as ações, negam. Com as suas obras, negam. O próprio Jesus disse que nós conheceremos a árvore pelo seu fruto. A árvore boa, ela produz bom fruto. A árvore má produz mau fruto. Louvado seja o nome de Jesus. Até as pedras clamarão, diz o Senhor. Aleluia. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele alcança todas as áreas. A palavra pregada pelo Espírito Santo, ela alcança as trevas e movimenta até mesmo as trevas. Porque há poder no nome de Jesus. Amém. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, nós podemos ter o discernimento. Como que alguém nega que Jesus veio em carne? Como é possível um pregador negar que Jesus veio em carne? Com as suas ações. Muitos hoje estão convidando as pessoas para irem para as suas denominações, para receberem cura, para receberem um bem material. Uma ocasião alguém disse para mim: pastor, eu não concordo muito com o que tu fala, porque eu já aprendi que quem está na igreja, quem está no caminho, não pode ficar doente, não pode passar necessidade. Eu digo: que pena que tu aprendeu dessa forma, porque estão negando Jesus. Como que nós não vamos ficar doentes? Por que o cristão não pode adoecer, irmãos? Por que o cristão não pode passar por dificuldade? Isso é uma grande mentira. O próprio Jesus Cristo, ele veio como homem. E se a Bíblia diz que ele veio como homem, ele não tomou por usurpação de ser o Filho de Deus, mas ele se apresentou como um homem. Sentia dores, passou por provações, por tentações, sentia fome, sentia sede. As mesmas dores, os mesmos sentimentos que nós temos, Jesus também passou por isso. Então, como que alguém vai dizer que quem está na igreja não pode adoecer? Como esse rapaz disse,
que não concordava da maneira que eu pregava, porque ele aprendeu que quem está na igreja não aceita doença. Eu não posso aceitar doença, eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar aquilo. Irmãos, nós temos que aceitar é Jesus no nosso coração. E a prova que vem, dirigida, ou seja, com a permissão de Deus, nós temos que aceitar sim. O que importa se eu estiver doente e se eu estiver com Cristo no meu coração? O que é a doença para o poder de Deus? Aleluia. Para a presença de Deus? Eu quero estar com Jesus em qualquer circunstância da minha vida, em qualquer situação, na doença, na bonança, ou na fartura, ou na dificuldade, na miséria, mas eu quero estar com Jesus. Amém, Jesus. Não adianta estar na bonança, estar na fartura e não ter Jesus, irmãos. Aleluia. Bom é estar com Jesus. Glória a Deus. E esta é a maneira que estão negando. Eles não pregam que Jesus sofreu as mesmas dores por mim e por ti. Antes eu pensava assim, mas por quê? Por que que Jesus, sendo filho de Deus, se deixou ser açoitado? Que ele podia apenas com uma palavra, um gesto, se defender, mas ele, como diz a palavra, para se cumprir a vontade do Pai, ele não deu um gemido, irmãos. Ele foi como a ovelha muda ao matadouro, como está no livro lá de Isaías 53. Ele nem uma beleza tinha. E hoje pintam Jesus com um rosto de olhos azuis, com cabelo dourado e com tantas outras aparências. Mas a Bíblia diz que ele nenhuma beleza tinha. Jesus, irmãos, a beleza de Jesus é a sua santidade. Aleluia. A beleza de Jesus é o seu lado interior, ou seja, o seu coração. Seu corpo foi mutilado quando foi levado para a cruz. Mas quando ele ressuscitou num corpo excelente. Aleluia. Num corpo de glória. Então, queridos, se tu está passando por luta, se tu está passando por dificuldade, lembra que o teu mestre, ele também passou por isso. Está sofrendo dores, enfermidades, lembra que o teu mestre também sentiu dores. O irmão falou aqui, na palavra introdutória, ressaltou sobre Moisés, a mansidão de Moisés, uma tipologia do Cristo, realmente. Mas Moisés foi escolhido por Deus desde o ventre. E ele levou nada mais, nada menos que 80 anos para que Deus concluísse aquilo que Deus queria. Querido, você é um chamado, você é uma chamada de Deus. Mas tem o tempo de preparação. Tem o tempo do deserto. Moisés foi criado e instruído na cultura egípcia. Era um arquiteto, era um guerreiro, era um príncipe, até os 40 anos. Quando ele viu um de seus irmãos israelitas sendo maltratado. E ele deixou entrar no seu coração o lado humano. Ele não estava preparado ainda. Ele matou aquele opressor. E contando com isso, agora, os meus irmãos hebreus, eles vão reconhecer que eu sou irmão deles, que eu sou um escolhido de Deus.
Eles vão reconhecer. Ele teve compaixão, mas ele não agiu ainda pela direção de Deus. Ele usou aquilo que ele tinha aprendido, que ele sabia. Ele matou o opressor. E nós sabemos o resultado. Ele teve que fugir. Depois ele ficou 40 anos. Fugiu para o deserto. Depois conheceu Jetro, seu sogro. E ficou 40 anos fazendo o quê? Apacentando ovelhas. Irmãos, quem era príncipe, quem era guerreiro, quem era arquiteto, agora ele passou 40 anos apacentando. Já imaginaram isso? Foram 80. Somando os 2 anos, 80 anos. Deus preparou Moisés para concluir a sua obra. Então nós não sabemos o que Deus tem para o nosso futuro, mas Deus sabe. O que nós sabemos é que Deus tem planos na nossa vida. E gradativamente, dia após dia, Ele vai cumprindo o seu plano, o seu propósito. Mas nunca pensar que já estamos preparados, prontos. Nós estamos nos preparando. O Espírito de Deus está nos preparando. A palavra de Deus está nos modelando a cada dia. Cristão que é cristão sabe que é guerreiro. Ele precisa vencer as lutas. E como ele vai vencer se alguém disse que um crente não pode ter luta? Um crente não pode passar necessidade. Um crente não pode ficar doente. Este é um evangelho falso. O crente fica doente, sim. O crente passa por luta, sim. O crente passa por dificuldade, sim. A diferença é que o crente tem a certeza da vitória. Amém, Jesus. Essa é a diferença. Mas, amados, deixando esta parte daqueles que negam Jesus com as suas obras, com as suas atitudes, às vezes, irmãos, as nossas más obras, más atitudes, é um meio de negar também Jesus. Porque Ele veio, sofreu por nós, para nos dar vida e vida com abundância. Para que nós pudéssemos gozar hoje essa vida de paz, essa vida de alegria. Mas como que nós vamos ter paz, pastor, se o nosso país está passando por grande turbulência? Como vamos falar de paz para aquele povo que está sofrendo perseguição? Quem tem Jesus tem paz no coração. Aleluia. Em qualquer circunstância. Glória. Vários testemunhos de pessoas que não negaram, mártires, que não negaram Jesus e morreram sorrindo. E não negaram Jesus no coração. Aleluia. Queridos, no versículo 8, para aquilo que o Senhor tinha me dado, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória. Queridos, olhai por vós mesmos, para não perder o que você já ganhou. Jesus, toda vez que Ele curava alguém, as pessoas que não eram seguidores de Jesus, eles iam ter com Jesus e Jesus os curava, libertava e dizia: vai e não perque mais. Qual é o cuidado que essas pessoas tinham que ter? Para não perder o que elas já tinham ganho. Amém? Amém. Irmãos, nós erramos hoje, pedimos perdão, o Senhor perdoa. Mas não esqueça uma coisa: Deus é amor, mas Ele é justiça também. Amém. E os nossos atos vão trazer consequência.
Não é que Jesus não vai perdoar. Perdoa. Mas e a lei da semeadura? Nós vamos colher, irmãos. Esse é o evangelho verdadeiro. Nós semeamos, nós vamos colher. Cuidai para que a semente que tu lances seja uma boa semente. Aleluia. Para ter uma boa colheita. E que ela seja lançada em terra boa, preparada, para que ela frutifique. Então, queridos, cuidado para não perder o que você já ganhou. E possa receber o inteiro galardão. O inteiro galardão. Que galardão é esse? Que prêmio é esse? Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, se não me falha a memória. Ele disse: eis que presto venho, ou cedo venho, e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que cuidar para não perder esse galardão que está na mão do Senhor. Para cada um de nós. Cuidado. Arrependa-se sim sempre. Com certeza. Mas não podemos também fazer disso um costume. Né? Nos deixar levar, porque eu ouvi que a misericórdia de Deus, ela é longânimo em perdoar, com certeza. Mas nós temos que ter consciência que todos os nossos atos vão trazer consequências. É verdade. Então nós temos que ser adultos. A criança, muitas vezes ela é repreendida pelo pai, pela mãe, porque ela quebrou alguma coisa, ela fez alguma arte, mas ela é criança. De repente ela vai esquecer que fez aquilo que era errado e vai fazer de novo. Mas nós não somos mais criança. Nós somos adultos. Em relação à palavra de Deus, nós já conhecemos um pouco, já somos adultos. Já não somos mais alimentados mais com leite espiritual, mas sim com o sólido. Somos adultos. E temos que ter essa consciência. E lutar cada dia, irmãos, na oração, no estudo da palavra, para não perder o que nós já ganhamos. Aleluia. Já recebemos. Amém? Amém. Já recebemos de Deus. Já está na nossa mão. Alguém pode dizer assim: não, mas eu já estou salvo. Sabe como é que eu digo? Eu estou salvo em Cristo. Só estamos salvos em Cristo. Porque ele diz: está em mim e eu em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Agora, quando nós estamos praticando algo errado, será que o Espírito Santo de Deus, ele está em nós naquele momento? Eu creio que não. Porque ele é santo. E o Espírito Santo não vai compactuar com coisa errada. É verdade. O Espírito Santo não vai compactuar com aquilo que ele sabe e nos ensina que é errado. É anunciado para nós que é errado. Mas se nós insistir no erro, o Espírito Santo não está presente. Amém? Jesus não está conosco naquele momento, irmãos. Ele está observando. Mas ele disse: está em mim e eu em vós. Então precisamos estar nele. Como? Na oração, na santidade. Hoje muita gente fala em muitos rituais e sacrifícios e muitas coisas. Eu vou mostrar para os irmãos aqui na palavra de Deus, para você não se preocupar em fazer muitos rituais, como muitos estão mostrando. Esses dias eu vi até o jejum do feijão. Outro dia eu vi o jejum da carne. Outro dia eu vi irmãos, Jesus,
Ele já sofreu por nós na cruz do Calvário. Não é para nós continuar com rituais ou criar rituais. Ah, mas então o que eu vou fazer para servir a Deus? O que eu tenho que fazer? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Amém. E este sacrifício, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Que sacrifício é esse? Sabemos que a nossa carne, ela deseja tudo aquilo que o Espírito Santo não permite ou que o Espírito não pode ter. Então nós sacrificamos a nossa carne para não permitir que ela receba o que ela quer. Então nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo. É a maneira que nós sacrificamos a nossa carne, não dando aquilo que ela quer. Amém? Amém. Irmãos, a prática do alimento é uma necessidade, não é um pecado. Não é pecado comer, não. Pecado é praticar pecado, prostituição, adultério, mentira, blasfemas. Nós vamos falar sobre algumas das obras da carne daqui um pouquinho. Então, apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento da palavra, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém? Qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, eu tenho certeza que é as obras do Espírito. Mas antes, nós vamos ler aqui do que nós temos que jejuar, podemos dizer assim, né? Não dar a nossa carne. O que nós temos que negar para a nossa carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Aqui estão as obras do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui está como nós devemos proceder diante de Deus para não perder o nosso inteiro galardão. Aleluia. Alguém pode pensar, será que esse galardão é uma casa nova? Será que esse galardão é um carro novo que o Senhor vai me premiar? Isso, irmãos, é muito pouca coisa. O inteiro galardão nós vamos tomar posse no dia do arrebatamento. Amém, Jesus. Quando o Senhor nos tomar e nos receber na glória, onde nós vamos possuir a nossa morada eterna. Aleluia. Será que tem prêmio maior do que esse, irmãos?
Tem prêmio maior do que esse? De que prêmio você está correndo? Atrás de que prêmio? Muitos até se intitularizam hoje atletas de Cristo, né? Mas nós falamos aqui sobre, né, uma das obras da carne, emulações. Procure saber o que é emulação. Lascívia, conduta vergonhosa, como sensibilidade sexual, libertinagem e luxúria. Porfia significa discussão, briga. É obra da carne. Foge disso. Emulação, competição. Tudo que for por competição é obra da carne. Nós somos atletas de Cristo, sim. Mas nós não queremos chegar um em primeiro, outro em segundo, outro em terceiro, não. Nós corremos para chegar todos em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Todos juntos. Então não há competição no meio evangélico. Cristão não compete com outro. É obra da carne a competição. Foge disto. Para não perder o teu inteiro galardão. Heresia, opinião contrária à verdade religiosa. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Opinião contrária. A verdade que nós estamos falando aqui é uma heresia. Glutonarias, excesso de comer ou de beber. Amém? Amém. Deu para entender, irmãos? Não vamos entrar fundo aqui, que isso é um estudo muito prolongado, mas para nós entender o que é que nós temos que tirar da nossa vida, negar para o nosso eu, para a nossa carne, as próprias obras da carne. Às vezes, eu conheci pessoas, como eu já há um tempo atrás também aprendi daquela forma, já fiquei 24 horas sem me alimentar. Irmãos, não é errado se a pessoa quiser ficar em oração. Não é errado. Mas tem que jejuar daquilo que não presta. Nós temos que repreender da nossa vida, irmãos, negar para a nossa carne aquilo que nos faz mal. O nosso alimento físico é necessário, viu? Não é para maltratar o templo do Espírito Santo. É para tratar bem o templo do Espírito Santo. Para vestir bem o templo do Espírito Santo. Para não deixar entrar estas obras aqui que nós falamos no corpo, no templo.